E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje é dia de mais uma resenha. E o livro escolhido é O Vampiro Antes de Drácula, da editora Aleph. Vocês podem ver que o livro já tem uma capa maravilhosa, que é apaixonante por si só. Esse marrom com esses detalhes em coral são simplesmente lindos. Eu não sei se o vídeo vai fazer jus à beleza dele, mas é muito bacana. E aqui o fundo, tanto tem essa figura aqui que a gente leva um tempo analisando o que seria especificamente isso, quanto aqui o fundo é quase um teste projetivo nessa imagem, que eu acabei de descobrir que tem uns cavaleiros aqui, descendo essa espécie de montanha. Muito bacana. Tem outras criaturas aqui em cima, enfim. Bom, O Vampiro Antes de Drácula traz uma proposta muito interessante, foi isso que me encantou logo que eu vi no catálogo da editora Aleph, que sim é parceira do blog. É contar a história, é apresentar de uma forma muito interessante, por sinal, como é que o vampiro surgiu na literatura e como é que ele se estabeleceu até chegar ao Drácula, né? Até chegar o momento que Bram Stoker nos presenteou com aquela história incrível e que foi um marco na literatura, né? A partir de Drácula, o vampiro teve um outro boom no mundo literário. Essa parte do comecinho é bem interessante, eu acho que para todos, especialmente para quem gosta muito de histórias de vampiros, como é o meu caso. Então eu me deliciei com esse começo, né, com essas idas e vindas, com as características que o vampiro tinha. Eu sempre acho interessante como o personagem é uma expressão do momento histórico. E muitas vezes se passa pra gente porque a gente não tem essa contextualização. E nesse livro, os organizadores, que são Marta Argel e Humberto Moura Neto, fazem isso de uma forma muito interessante. Não é uma... Eu fiquei até com receio no começo dessa retomada histórica ficar um pouco maçante, detalhista, cansativa, mas não, isso não aconteceu. Eles fazem essa retomada, essa reconstituição histórica de forma bem agradável, bem interessante, de forma que eu queria realmente seguir os passos que eles estavam me apresentando. Então, depois dessa parte inicial, dessa reconstituição histórica, os organizadores apresentam 12 contos anteriores a Drácula. Inclusive, um dos 12 contos também é de Bram Stoker. E é muito bacana porque tem uma apresentação do conto na íntegra, depois tem uma curta biografia do autor e uma apresentação das características que esse conto trouxe enquanto novidade, ou enquanto mistura, né, enquanto expressão social na época em que ele foi escrito. Como é que se formaram as características do vampiro, né? O que é que define um ser enquanto vampiro e não enquanto um outro ser sobrenatural qualquer? Na verdade, os autores que foram delineando as características do vampiro pegaram um traço aqui e um traço ali de outras criaturas e foram juntando esse todo definido que se tornou o vampiro. Como é que surgiu o primeiro conto? Bom, o primeiro conto de vampiro foi publicado em 1819 e o autor dele é o John William Polidori. Eu não sei se vocês conhecem o John Polidori, já ouviram falar sobre ele, mas eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, eu nem sabia qual era o primeiro conto, a primeira narrativa, né, que trazia o vampiro enquanto personagem. O vampiro já havia aparecido em outros textos, é claro, mas ou eram poesias, ou eram textos, narrativas não tão estruturadas. Numa narrativa coerente, numa história realmente que trouxesse um personagem delineado, redondinho, acabado, um personagem que pudesse ser identificado com uma característica diferente. A primeira vez que isso acontece é em 1819, através de John Polidori. Mas quem seria esse ilustre desconhecido? Bom, vocês vão ficar surpresos, talvez como eu, pela forma como essa história surgiu. Vocês lembram que o Frankenstein de Mary Shelley surgiu quando ela e o marido e outras pessoas viajaram para uma vila italiana e ficaram lá, e aí teve uma madrugada tempestuosa, eles não tinham muito o que fazer, já tinham feito um bocado de coisa lá, e aí ficaram meio entediados e fizeram uma espécie de aposta, né? Cada um deveria escrever uma história de fantasma, uma história de terror e apresentar para os demais no dia seguinte. Quem estava lá naquela noite não conseguiu escrever coisas muito interessantes, exceto, pelo menos é o que a gente pensava, Mary Shelley, e daí nasceu o Frankenstein. Só que nesse livro eu descobri que não foi só a Mary Shelley que fez uma estreia incrível na literatura. O John Polidori também estava lá e também fez uma estreia incrível na literatura. Então sim, nessa noite na Vila Diodati estavam Lord Byron, que já era famoso na época, Percy Shelley, o futuro marido de Mary Shelley, a própria Mary Shelley, a meia-irmã dela e o assistente do Lord Byron, que era o John Polidori. Nessa história de escrever histórias de fantasmas, Lord Byron não fez nada, Percy Shelley também não, a irmã de Mary Shelley muito menos. Mary escreveu ou começou a esboçar o Frankenstein e Polidori escreveu o vampiro, que foi a história justamente que marcou como o primeiro conto, a primeira narrativa coerente, ordenada sobre o personagem vampiro. Vamos para os contos. O primeiro conto é O Vampiro, do John William Polidori. Qual é o grande mérito de Polidori?
não é necessariamente ter sido o primeiro conto escrito sobre vampiro, mas o fato de que ele fez uma mudança importante. Ele, antes o vampiro era limitado ao folclore, era um ser repugnante limitado ao folclore. Quando Polidori entra nessa história, ele traz um vampiro diferente. Ele dá não só um título de nobreza a esse vampiro, como ele dá uma personalidade dissociada do folclore. Então, o segundo conto é Fragmentos de um Relato, do Lord Byron, onde Byron apresenta essa história que ele teria escrito nessa mesma época que Polidori, numa tentativa de mostrar que aquele conto não era dele. O terceiro conto é o Retrato Oval, do Edgar Allan Poe. Vocês devem se lembrar que a Tati Feltrin mostrou esse conto como o primeiro, ou um dos primeiros contos no mês do horror que ela está fazendo no canal. E é uma história muito, muito, muito bacana. Vou deixar aqui embaixo o link dela para que vocês se aproximem mais da história. O Retrato Oval tem como característica de destaque aqui o fato de que, quando vocês lerem, vocês vão lembrar muitíssimo de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E, segundo os organizadores, há uma certa... parece que o Oscar Wilde se inspirou no Retrato Oval de Edgar Allan Poe. Não é um plágio não, gente, calma. Foi uma inspiração, de fato, na história do Poe. O terceiro conto é A Família do Vurdalak, do Alexei Tolstói. Tolstói introduz vários elementos folclóricos nessa narrativa, tanto de reconhecimento dos vampiros, quanto de formas de lidar com esse vampiro, ou de matar, destruir esse vampiro. Então o fato de usar estacas fincadas no coração, o fato de que os cães, os gatos, outros animais, cavalos, podem sentir a presença do vampiro, o fato de que o vampiro volta da morte para atacar seus parentes próximos, e o fato também de que o vampirismo é contagioso. O próximo conto é A Dama Pálida, do Alexandre Dumas. Eu nunca sei falar o nome dele, vou falar Alexandre Dumas, pai. Sim, aquele que escreveu Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo e tantos outros. É um conto também muito bacana, foi um dos meus favoritos nesse livro, porque eu acho que foi o mais completo, o que deu mais ideia de história, de narrativa, com começo, meio e fim, com clímax, com muita ação, que inclusive é uma característica do próprio Dumas. Esse conto traz um foco muito importante na mulher, numa personagem mulher que existe aqui, e vocês vão entender, só lendo, porque que ela é a própria Dama Pálida. Esse conto traz a história de dois irmãos que se apaixonam pela mesma mulher, que fica meio que desamparada, perdida no mundo, e as consequências desse apaixonamento, dessa disputa por essa mulher. Próximo conto é o Orla, de Guy de Maupassant. Essa aqui é a primeira versão do conto, porque assim ele acabou trabalhando um pouco mais isso. E esse conto Orla também traz uma virada importante, porque é a primeira vez em que o personagem vampiro aparece não sob a forma humana, mas sob a outra forma que não humana. Nesse caso, ele aparece como invisível. Então existe uma força sobrenatural, existe alguém ou algo que está promovendo elementos estranhos naquela história, mas a vítima não vê essa pessoa, não vê esse personagem, essa criatura. É um ser invisível que provoca alterações e que provoca influências negativas na vida das pessoas. O Mistério da Campanha é o único conto nesta coletânea escrito por uma mulher, que é a Anne Crawford, da qual não há muitas informações aqui nessa biografia. Esse conto é de 1887. E a Anne Crawford traz uma característica muito interessante nesse conto. Nos contos anteriores, o que a gente observa? Ou existia uma tensão muito grande entre o folclore dos camponeses que viviam naquela região onde o vampiro estava atuando, e aí vinha um estrangeiro, esse estrangeiro não acreditava, desqualificava o conhecimento dos camponeses, mas acabava sendo salvo por esse conhecimento que ele tanto desqualificava. Já no conto da Anne Crawford, não. Quando o estrangeiro chega naquela região, ele mesmo identifica a ação dos vampiros, porque ele já conhece as características, e ele mesmo sabe a forma de combater aquele ser demoníaco, digamos assim. Isso mostra que, nessa época, os organizadores destacam que isso é um reflexo de que, naquela época que a Anne escreveu o conto, o personagem do vampiro estava totalmente já inserido, imerso no imaginário social. Então era muito comum, não precisava haver tanta explicação para quem era aquele ser, como combater. Ele não tinha mais que ser apresentado como algo tão estranho, tão diferente. Já era mais familiar, mais natural às pessoas daquela época. Temos também o conto O Velho Esson, do Arthur Killer Cout, não sei se é assim que fala o nome dele. Esse conto é outro que traz características diferentes. Primeiro porque esse é o primeiro vampiro dessa coletânea de contos que não se alimenta de sangue. Ele toma energia psíquica, ele vai sugando a energia psíquica da sua vítima, enquanto ele vai rejuvenescendo e ganhando mais força, a sua vítima vai ficando mais abatida, mais sem energia, até ficar completamente sugada. E sim, nós também temos a ficção científica dentro dessa história. A H.G. Wells, ou H.G. Wells, escreveu A Floração da Estranha Orquídea, que é um conto que é
claramente influenciado pela ficção científica, pelas teorias científicas da época, e é um conto bastante interessante. Mais uma vez o vampiro aqui aparece não sob a forma humana, mas sob uma outra forma alternativa, nesse caso de uma orquídea, e é muito bacana ler essa história, porque ela é cheia de ironia, de humor, de sarcasmo, ela é quase que um deboche, né, a algumas teorias da época. O conto da H.G. Wells é de 1895, e aí em 1956, Arthur C. Clarke escreveu A Orquídea Relutante, que é uma homenagem a esse conto do H.G. Wells, só que dá um final diferente para a orquídea. Sim, eu vou ter que parar porque o meu vizinho resolveu cortar azulejos nesse momento. Então, como eu ia dizendo, o último conto da coletânea é O Convidado de Drácula, do Bram Stoker. E esse conto também é envolto em bastante polêmica, porque quando o Stoker morreu, ele não havia publicado o conto. Ficou a cargo da esposa dele providenciar essa publicação, né, até para honrar a memória dele. Ela teria dito que, na época, que esse conto seria um dos capítulos, ou o primeiro capítulo do Drácula, que ele teria suprimido, né, mas que talvez incluísse e tal. Só que depois, encontrados alguns escritos do próprio Bram Stoker, em que parece que a intenção dele não era que esse conto fosse parte do Drácula, é que esse conto fosse um conto independente. Então, parece que a ideia do Bram Stoker não é que esse conto fosse um capítulo de Drácula, mas que ele fosse um capítulo independente, ou que ele fosse uma história independente, ou mesmo que ele fosse uma espécie de experimentação, uma tentativa de aproximação, de delineamento do personagem do Drácula, né? Então, esses são os contos que fazem parte dessa coletânea. São contos extremamente interessantes, extremamente gostosos de ler. Eu lia um, acabava e já queria ler o outro, ia me encantando com as características, ia comparando, né, o estilo de um escritor com o estilo do outro, as características de destaque de um escritor com as características do outro, né, o foco que um dava para o foco que o outro dava, muito, muito, muito bacana. E aí, no finalzinho, né, após os contos, os organizadores ainda trazem um pós-fácil, que é justamente Drácula, a cristalização do mito. Então, eles explicam aqui, de forma breve, mas muito interessante, como é que o Drácula virou esse mito que ele é hoje, né? Como é que ele realmente foi um divisor de águas na história do vampiro na literatura.